Amém. Vocês podem sentar. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Anderson, pastor aqui no Farol. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Domingo passado, voltei de alguns dias de férias, no culto pela manhã. Então, muitos amigos eu ainda não tinha revisto e fico muito feliz de rever amigos e de ver alguns rostos novos por aqui. Talvez eu deva ficar mais uns 30 dias. E aí o Senhor vai acrescentando, porque, aliás, quem acrescenta os que vão sendo salvos é o Senhor. Segundo Atos, capítulo 2, não é verdade? E hoje nós estamos aqui, se você não sabe, no nosso último capítulo da nossa série sobre pode ou não pode. A nossa igreja ela prega em séries, e você pode acompanhar em 2 lugares. Se você usa podcast, você pode ir no Spotify e procurar a Igreja O Farol lá, tem a nossa série toda para vocês acompanharem. Ou pelo YouTube, também pelo nosso canal. Uma boa maneira de você descobrir aonde está isso, lá na bio do Instagram, aqui da igreja, para você que usa, tem um link. Lá você vai encontrar todos esses canais. Mas hoje nós estamos falando sobre liberdade, sobre essa questão de pode ou não pode. É da gente essa coisa de uma listinha de coisas que pode ou não pode. É ou não é? A gente quer liberdade, mas a gente gosta de saber para onde a gente vai. Alguém já pegou o carro e diz assim, eu não sei aonde é esse negócio, eu não sei onde é, e eu não vou usar o GPS. Alguém já fez isso? Os homens aí, por favor. Não vou contar com o GPS porque eu sei onde é. E eu tenho algumas histórias sobre isso, inclusive aqui em Olinda, sobre essa questão de ir para algum lugar sem saber para onde está indo. Ainda ontem eu estava compartilhando com o Nil apresentando para mim uma parte aqui do bairro. E eu estava dizendo, Nil, é bom saber que esse lugar aqui é perigoso, né? Ele estava me dizendo, né, uma região ali, essa rua aqui é assim, cara. É uma rua que você entra e você não sai. Fala, legal, Nil, porque de vez em quando eu quero descobrir alguns bairros aqui por aí e eu entro, né? Então, bom saber que eu não vou entrar neste lugar. Mas a igreja, sobretudo, gosta disso. Porque quando se trata da nossa espiritualidade, a gente sente segurança quando tem alguém dizendo para a gente, você deve fazer isso, você não deve fazer isso. E a igreja ela acabou dizendo coisas que ela pode e que ela não pode, sobre coisas que são periféricas da vida. Isso enfraqueceu a espiritualidade, enfraqueceu a nossa espiritualidade, porque a gente achou que a nossa relação com Deus era pragmática desse jeito. Faz tantas orações, ore dessa forma, leia a Bíblia dessa forma, tantas vezes, vá tantas vezes à igreja, não vá até tal lugar, vá até tal lugar, não fale com algumas pessoas, fale com outras, e às vezes sem respaldo bíblico para isso, sem fundamento bíblico para isso. A gente está acostumado com essa relação dos pais ou da mãe dizendo para a gente, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. E a nossa liberdade, ela foi sendo construída dentro desse lugar. Então, existem algumas maneiras da gente construir a nossa liberdade. A nossa liberdade ela é construída de modo que é o seguinte, nada me prende nessa vida, nada e nem ninguém me prende. Eu sou livre para isso. Outra maneira da gente construir liberdade é uma liberdade dentro de um conjunto de princípios e valores, seja eles qual forem. E eu não estou dizendo princípios e valores necessariamente positivos, afirmativos. Podem ser negativos também. Às vezes você vive uma liberdade dentro de um conjunto, dentro de um lugar, dentro de uma prisão. Então, dentro dessa prisão, você é livre para fazer todas as coisas que tem aqui. Você pode fazer todas as coisas. Ir ao banheiro, ficar na sua cela e pronto. Você não pode fazer mais nada. A gente vai construindo. E hoje a gente vive um tipo de liberdade na nossa cultura, sociedade no geral, que é uma liberdade onde nada de fato me prende, nem ao Senhor. Eu faço uso da graça para dizer que posso todas as coisas. E o apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios, no capítulo 8. Você pode todas as coisas. E como a gente viu na reflexão passada, você pode todas as coisas que glorificam a Deus. E alguma dessas coisas que você glorifica a Deus e que você dá graças a Deus, às vezes escandaliza algumas pessoas. E por causa da salvação dessas pessoas, então essa coisa dessa lista sua de coisas que pode, ela fica fora. Ela fica fora até esse irmão amadurecer na fé.
até essa pessoa ser salva, até essa pessoa ser madura o suficiente para compreender que algumas dessas coisas que ela acha que não pode na vida é periférica, não muda a essência da sua liberdade. O apóstolo Paulo parece alguém muito maduro para ensinar isso para cada um de nós. Assim, se eu posso tudo, mas eu não faço todas as coisas. Porque boa parte dessas coisas, às vezes, circunstancialmente, eu sou convidado a comer uma comida que é oferecida a ídolos, eu dou graças a Deus e tudo bem, porque eu fui convidado para comer. Mas isso escandaliza. Então, circunstancialmente, eu abro mão da minha liberdade, da minha vontade, para fazer a vontade de Deus, que é anunciar o Evangelho, é alcançar essa pessoa, é abençoar essa pessoa. E às vezes a gente usa a nossa liberdade para fazer uma lista de todas as coisas que eu gostaria de fazer, todas as coisas, onde a única coisa que importa é a minha vontade, é a minha satisfação, é a minha alegria, é a minha felicidade. Aí eu me preocupo só comigo mesmo. Então é uma liberdade que precisa ser ressignificada. Não é essa liberdade que está aí diante da gente. A Bíblia ela faz bastante isso com a gente. É uma paz que o mundo não oferece. É meio paradoxal a todo tempo. E lá em 1 Coríntios 9, 19 a 27, você pode abrir a sua Bíblia. Eu gostaria de ler o que Paulo continua dizendo sobre isso. E é interessante que quando Paulo ele acaba aqui e ele entra no capítulo 9, a impressão que se dá é o seguinte: Paulo ele começou uma nova carta, um novo assunto, e ele está falando sobre outra coisa. Então, se você tiver oportunidade de chegar na sua casa, ler a carta toda, mas sobretudo o antes e o depois desse capítulo de hoje, seria muito bom para dar uma olhada no contexto. E Paulo ele começa a falar sobre outro tipo de coisa. Parece que Paulo está falando sobre remuneração. Parece que ele está falando sobre os direitos e deveres dele como alguém que faz o que faz, como apóstolo, como servo de Cristo, como missionário. Ele fala assim, olha, eu tenho direito a algumas coisas. Mas ele diz o seguinte lá no versículo 19, eu sou um homem livre, eu sou um homem livre. Eu não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando eu trabalho entre os judeus, eu vivo como judeus a fim de ganhá-los para Cristo. Eu não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando eu trabalho entre os judeus, eu vivo como se estivesse debaixo da lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. No versículo 23, ele diz que eu faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre, por isso eu corro direto para a linha final. Eu também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe, eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. É maravilhoso esse texto de Paulo aqui. Eu li na versão NVT, talvez a sua tenha algumas diferenças e reforce um pouco mais, ou essa esclareça um pouco mais, mas Paulo ele usa a sua liberdade aqui para servir. Ele usa a sua liberdade para servir. Ele começa dizendo, eu sou livre, mas eu mudo algumas coisas, e não é sobre hipocrisia. Por exemplo, quando ele fala, eu me faço de fraco para alcançar os fracos, é que a gente sabe tanto sobre a vida, sobre a Bíblia, que às vezes a gente não tem paciência para conversar com gente que sabe menos. Então, quando Paulo ele fala sobre isso, é mais ou menos. Ele fala assim, olha, eu me faço de desentendido, às vezes, para ajudar essa pessoa a chegar no ponto. O conhecimento do Evangelho. Conhecimento pleno do Evangelho. Para que essa pessoa ela
seja alcançado. Paulo ele não se afasta aqui do assunto anterior. Ele não afasta. Antes ele exemplifica os princípios que ele acabou de apresentar, recorrendo à sua própria experiência. Você olha, porque no capítulo anterior, ele fala essa questão de comida oferecida a ídolos, a gente precisa pensar um pouquinho sobre a maneira como vocês estão encarando esse negócio. Porque todas as coisas são de Deus, todas as coisas, e se eu dar graças a Deus, eu vou comer com meu irmão que me convidou para comer essa carne oferecida a ídolos, e está resolvido, mas eu não vou comer essa carne se a pessoa tiver algum problema, se pela consciência dela, ela for aprisionada pelo que eu estou fazendo. Então, Paulo, ele entra e ele começa a falar de um outro assunto para exemplificar na sua própria vida até que ponto ele está disposto a negociar, a expandir o seu conceito de liberdade a fim de que alguns sejam salvos. E na qualidade de apóstolo que também possuía a liberdade dele cristã, ele poderia reclamar do sustento financeiro, porque é disso que ele vem falando antes. Ele poderia reclamar do seu sustento. Ele poderia reclamar de muitas outras coisas. Na realidade, entretanto, ele se recusa a exercer os seus direitos por merecer uma recompensa. Esses direitos vinham de tradição, vinha da lei, vinha do que eles iam combinando como igreja. Era dessa maneira que viviam, mas olha, ok para mim ficar sem isso. Existem algumas coisas que eu ganho ao recusar isso. Existem uma coisa muito importante que eu ganho, a liberdade de anunciar o evangelho sem receber alguma coisa e não escandalizar alguém, ou eu perder a minha liberdade de falar de Jesus para alguém por causa disso. E ele vai continuando. Na realidade, eu não preciso, porque o que eu quero mesmo é que vocês fiquem sabendo do evangelho. Essa decisão exigia dele uma disciplina pessoal, uma disciplina que implicava em problemas, exercia de alguma maneira uma pressão dos seus amigos que estavam no seu entorno, para que ele pudesse encontrar satisfação exatamente fazendo aquilo que ele estava fazendo. No decorrer da carta, nesse mesmo capítulo, Paulo ele ratifica que a sua liberdade para ser servo de Cristo, a fim de que muitos sejam salvos. É exatamente para isso. O apóstolo ele prossegue discutindo a autoridade ou os direitos ao sustento, os quais deriva o seu ofício. Aonde Paulo vai chegar com isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso. Porque até aqui ele está dizendo assim, olha, eu tenho direitos. E a partir do versículo 16, ele começa a dizer as intenções dele aqui nesse capítulo. Os leitores eles são conduzidos ao propósito da pregação de Paulo aqui, da carta de Paulo a essa igreja. Ele desejava alcançar uma recompensa que não vinha desse lugar que alguns esperavam. Não vinha. É porque às vezes acontece isso com a gente, sabe? A gente quer tanto os nossos direitos e as nossas liberdades, porque a gente está buscando recompensa em lugares errados. A gente está buscando ser reconhecido em pessoas assim que não foi dito para a gente. Não foi dito. Não foi escolhido. Deus não disse nada sobre isso. Deus não disse nada que se você fizer isso, se você conhecer tal pessoa, se você se submeter dessa forma, se você fazer isso dessa maneira, se você deixar de fazer isso, se você deixar tal pessoa, se essa maneira como faz é exatamente aquilo que Deus disse, mas a gente quer ser aceito, a gente quer ser aprovado, e aí Paulo lhe diz assim, olha, existe um conjunto aqui de recompensas, existe um direito meu aqui, e eu estou abrindo mão disso, para manter a minha liberdade de poder anunciar o evangelho a vocês. No versículo 17 ele diz assim, eu faço isso de livre vontade. De livre vontade. E nesse caso não existe a recompensa. Recompensa. Nenhuma recompensa que vai me fazer tão satisfeito quanto a liberdade que eu tenho de pregar o evangelho para vocês. A pista aqui para o argumento de Paulo ganha força quando ele revela a finalidade desse plano de fundo. Porque tudo que ele vem dizendo antes disso
é um pano de fundo para o que ele quer dizer. Eu uso a minha liberdade, meus irmãos, e o meu direito para anunciar o Evangelho. Eu não uso a minha liberdade e os meus direitos para satisfazer as minhas vontades e as minhas necessidades. Eu não uso a minha liberdade para satisfazer a minha vontade. Eu não uso a minha liberdade e os meus direitos para ficar feliz. Eu não uso para isso. A liberdade que você conhece é uma liberdade que te enche de direito? É uma liberdade que faz, eu vou fazer isso sim porque eu tenho direito, eu posso, porque Deus me deu. A liberdade de Paulo ali também era uma liberdade dada. Você olha, eu vou usar para outra finalidade, Eu uso de outra forma. Existe em mim uma responsabilidade de dispenseiro. E isso aqui é extraordinário, porque dispenseiro é alguém que trabalha para alguém. É como se alguém fosse dono de Paulo. Assim, é como se eu fosse um escravo. Eu trabalho e eu não ganho nada, porque eu pertenço a alguém. Então, eu sou servo da liberdade que eu tenho em Cristo. Eu sou servo do Senhor, por escolha. O Senhor me deu uma liberdade para fazer o que eu quero, e eu quero servir ao Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor confiou a mim. O Senhor confiou a mim esse anúncio da mensagem aos judeus e aos não-judeus. E eu quero usar tudo isso que o Senhor me deu para chegar até essas pessoas. Como é que você tem usado a sua liberdade? Você tem se sentido prisioneiro de alguma coisa que Deus pediu para você fazer? Tem gerado um peso para você? Eu uso a liberdade que eu tenho em Cristo para servir a Cristo. Eu uso a liberdade que eu tenho, não para satisfazer as minhas vontades. É isso que Paulo está dizendo. E no versículo 24, a decisão de Paulo, que ele diz aqui, exige uma disciplina pessoal, uma responsabilidade pessoal. Porque Paulo ele não deixa aqui lado para que a gente espiritualize as coisas como se todas as coisas viessem do alto, e nem que todas as coisas dependam de mim. Mas das coisas que Deus me deu, eu preciso de disciplina pessoal. Quando um homem, uma mulher decide recusar, se recusa a disciplinar-se, exercendo sempre a sua liberdade, em detrimento dos fracos, além de injuriar os fracos, acaba prejudicando a si mesmo. Essa é uma responsabilidade que cabe a cada um de nós. Que aquilo que Deus deu para mim, Ele deu para que eu pudesse abençoar outros. Aquilo que Deus deu para você, a liberdade que Deus deu para você, não é só para sua própria alegria e satisfação, não. É que a sua liberdade precisa abençoar outros. Porque a gente está falando aqui da liberdade que Deus dá. E a gente, como cristãos, como alguém que confia em Deus, não pode pensar em liberdade de outra forma. Não existe uma liberdade em Deus e uma liberdade que a cultura, que o mundo, a sociedade oferece para nós. A liberdade que nós temos conhecimento, que parte de uma cosmovisão cristã, da ideia de Deus sobre a vida que nós devemos viver, é que usufrui dessa liberdade. Que todas as coisas que eu faço, ela converge para coisas muito específicas. A glória de Deus, e no caso aqui do apóstolo Paulo, a salvação de gente que não é salva, a maturidade de gente que é imatura. Depois da ilustração do versículo 24, ele segue aplicando, abrindo algumas abas ali, e fazendo uma comparação e contraste. Mas ele fala da prática do autodomínio. Ele quer mostrar que os atletas, para vencer, precisam ter um treinamento diligente. Não existe outra maneira de vencer. Eu até gostaria muito, sabe, gente, que sem correr, sem fazer exercício, eu perdesse minha barriga. Mas há muito tempo eu tenho percebido que não vai ser possível. Eu gostaria que
ao dizer assim, Senhor, eu quero perder peso, sabe? Eu perder esse peso, mas não basta. Então, Paulo assim, olha, um atleta, se ele quer vencer, ele precisa ser diligente, ele precisa ser disciplinado. É uma verdade bem ilustrada pelo apóstolo Paulo aqui. Bem ilustrada. Se você quer ser um atleta, e aqui eu não estou falando de triunfalismo não, meus irmãos, quer ser um atleta de alto nível, você quer vencer, porque ele está falando aqui dos jogos, do seu tempo, você quer chegar lá, você precisa de disciplina. E essa coroa a qual Paulo, inclusive, se refere, que esses atletas têm disciplina, é uma coroa que, inclusive, é corruptível. E ele mostra o contraste com isso, porque esse tipo de atleta, ele corre, ele se esmera, ele se disciplina por uma coroa que é corruptível, ainda mais nós, meus irmãos, Paulo diz, ainda mais nós que estamos correndo por uma coroa que é para a eternidade, algo que é para a eternidade. Nós estamos falando de uma vida, meus irmãos, que transcende a essa vida que a gente está vivendo aqui agora, que vai além disso, dessa coisa que a gente está vivendo aqui, além dessas coisas que a gente corre no dia a dia, também envolvendo as coisas do dia a dia, mas não uma coisa que acaba com um contrato de trabalho, com uma formação acadêmica. Aí, ó, menino pentecostal. Ah, meus irmãos. Amém, Bento? Saudade do Bento. E Paulo, ele vem concluindo esse pedaço. Paulo, ele corre, mas ele não corre como quem não tem meta. Ele diz assim, ó, eu corro, mas eu não corro como se eu estivesse indo para nenhum lugar. Eu não corro como um menininho que estava aprendendo a andar de bicicleta e gritou para sua irmã, olha só, eu consegui. Eu estou andando. E aí a irmãzinha olha para ele, é verdade, você está andando, mas você não está indo para lugar nenhum. E às vezes a gente está correndo na vida e indo em direção ao poste. Indo para lugar nenhum, indo sem direção nenhuma. Olha, eu estou caminhando, eu tenho a minha liberdade, eu estou usando ela para quê? Para onde? Com que finalidade? O que você está fazendo da sua vida, da sua experiência com Deus? Então eu subjugo o meu corpo, eu trato o meu corpo duramente, obrigo a ser controlado. A tradução aqui mais realista aqui no original é de alguém que esmurra, eu espanco o meu corpo, eu tenho uma alta disciplina pessoal. E aqui não é moralismo, não é esforço humano, mérito humano, mas é que daquilo que Deus me deu, na minha parte, é isso que eu tenho que fazer, porque andar com Deus exige sacrifício pessoal, sacrifício, às vezes de coisas que não são necessariamente más, mas que prejudicam a devoção total da alma, prazeres mundanos. Eu lembro na minha última mudança, meus irmãos, que eu espero nunca mais repeti-la. Amém, igreja? E foi a primeira vez na minha vida que eu vi alguém colocar as coisas menores. Se alguém for especialista na área, depois me fala. Indico para vocês o pessoal que fez a mudança. Eles encheram o nosso caminhão das coisas que eram pequenas. Eu falei, esse cara deve ser excepcional. Ele deve ter uma técnica inovadora, porque como é que vai ser isso, né? Colocou todas as coisas pequenas e aí algumas coisas aconteceram. Primeiro, não tinha mais espaço. Segundo, eles não tinham mais força para aquilo. Terceiro, eu não tinha mais paciência. Muitas coisas deram errado nessa mudança, muitas coisas. Estou falando isso porque às vezes na vida da gente, a gente inverte as coisas. A gente enche a vida de coisas menores. Não coisas necessariamente menores, mas de coisas que não são essenciais. De coisas que não são importantes. Às vezes a gente estraga os nossos relacionamentos por conta de coisas que são
periféricas, de coisas que são secundárias, de coisas que no meio do caminho você consegue ponderar. Quantas vezes na minha caminhada como pastor, eu vi algumas coisas e não ponderei na hora, inclusive muitas vezes eu fiz isso, ponderei na hora, mas ao caminhar com essa pessoa, eu tive a oportunidade de dizer para ela, olha, lembra aquele dia, aquela situação que você fez? Aquilo que você está vivendo hoje é reflexo daquilo. E poder ajudar ela a enxergar uma coisa que ela não enxergaria naquela situação. Então eu subjugo o meu corpo. E eu, tendo pregado a outros, uma referência ao costume de convocar competidores a corridas por meio de um arauto, Paulo falou assim, olha, por meio desse anúncio, por meio dessa convocação no meio da caminhada, eu vivo esse tipo de disciplina, porque quando eu estiver vivendo com todos isso, com todos nessa caminhada, eu não quero, no meio de todos esses que eu convidei, eu ser uma pessoa que fez errado. Eu ser uma pessoa que abriu mão dessa disciplina. Eu ser uma pessoa que abriu mão desse propósito, que abriu mão desse foco, que abriu mão da missão por causa de outras coisas. E Paulo, ele fala de quantas vezes isso aconteceu. Em outras circunstâncias, escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, não faça como Demas. Se perdeu no meio do caminho, se apaixonou pelas coisas desse mundo, desse tempo, dessa era, se entregou a isso. Então, Paulo, ele diz aqui nessa carta, aqui, ele falou assim, olha, quando isso acontecer, quando essa convocação acontecer, e nós estivermos juntos nessa competição, nessa caminhada, no final da vida, em outro momento ele diz que afirmar com tranquilidade, que eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, nós somos chamados a usar a nossa liberdade para servir, e não para ser servido. É essa liberdade que Paulo fala aqui. É uma liberdade que é usada para abençoar e edificar outros. Paulo, ele fala sobre os seus direitos, fala sobre a sua vontade, a sua lista de gostos, lista de licitude, e ele submete isso a Deus. A Deus. Paulo, ele usa todo o seu esforço para manter-se longe das suas vontades. Empenha a sua disciplina por causa do Evangelho. Paulo, ele não deixa espaço para imaturidade, para egoísmo e para arrogância. Eu não posso dar espaço para isso na minha vida. Paulo, ele deseja, através dessa carta aqui, que ele escreve para a igreja em Corinto, chamar a atenção deles para o Evangelho, e não para outra coisa, não para ele, inclusive. Tirar a atenção das coisas que são triviais, para as coisas que são santas, para as coisas que edificam, para as coisas que constroem, para coisas que glorificam a Deus, para coisas que salvam aqueles que estão, de alguma maneira, perdidos sem Jesus, perdidos nos seus próprios desejos. E eu quero dizer aqui aos irmãos de modo particular, que pode ser até que algum dia, ao ouvir as minhas mensagens, ou lembrar numa conversa, eu espero que com amigos, algumas das minhas mensagens, eu caia num riso, eu dei risada, uma risada talvez de decepção, comigo mesmo ou com outras coisas, do quão retrógrado eu pude ter sido, ao rejeitar algumas coisas que hoje eu acho que, me desculpe a expressão, idiotices. Algumas formas do nosso tempo, algumas coisas periféricas do nosso tempo. Algumas coisas, sei lá, que existe por aí. Talvez em algum momento da vida, da história, a gente esteja todos usando, por conta da regra do português, pronome neutro. Hoje eu acho uma idiotice. Mas diz que a língua portuguesa já mudou muitas vezes. Muitas vezes. Hoje eu acho isso. Hoje eu acho que algumas coisas não faz muito sentido para a gente. A hipervalorização, equiparação do animal em detrimento da criação humana, do ser humano. Mais valor a um animal irracional do que o homem, uma mulher criada à imagem e semelhança de Deus. Dessas multiformes mudanças culturais, essas anomalias sociais, pode até ser, meus irmãos, pode até ser, que em algum momento
vários desses aspectos sociais e culturais, eu falo assim, poxa vida, perdi meu tempo falando sobre algumas coisas. É tão comum, mas eu nunca, e espero nunca, rir, dar risada, caçoar, ou seja lá o que for a palavra para isso, da possibilidade de diluir o Evangelho, mudar o Evangelho, uma só palavra, para aceitar aquilo que o homem criado por Deus não foi criado para viver. Eu espero nunca passar por isso. E que todos aqueles que professam a sua fé em Cristo, que têm as Escrituras como a sua única regra de fé e prática, passe por isso. Porque a pergunta que Paulo deixa para a gente, implícita nessa reflexão, é se a nossa liberdade, ela tem sido usada para pegar a mensagem do Evangelho e tornar algo periférico e dar mais valor às coisas que são periféricas e secundárias. O que é que você tem feito da sua liberdade? Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é doutor, se você é analfabeto, se você tem pós-graduação, se você não tem, se você é grande, se você é pequeno, se você é homem ou mulher, jovem, velho. Mas se a sua confiança estiver em Jesus, você terá a vida eterna. Você encontrará no final dessa caminhada a certeza e a convicção de que está com o Senhor. Mas caso contrário, seja lá quem você for e quem você fizer, se você estiver submisso à sua vontade, as Escrituras ainda diz que o seu destino é o inferno. O destino de quem se mantiver nessa posição é o inferno. As Escrituras diz isso. A Bíblia diz que no inferno o homem está numa situação irreversível, seja lá quem for, seja lá qual for o seu dinheiro, seja lá qual for o seu conhecimento. Se por um lado nós temos aqueles que conhecem a Cristo e só querem ficar com algumas partes de Cristo ou do Evangelho como se fosse um boi, e a gente pega as melhores partes, às vezes essa é a nossa postura. Do outro lado de um lado nós temos aquele que é o moralista, que é aquele que ficava dizendo assim, olha, cuidado com essa carne, porque essa carne aí foi sacrificada lá, hein? Cuidado aí. Ó, cuidado com essa roupa. Cuidado com essa roupa aí. Tá? Ó, a gente não vai em tal lugar. E eu nem estou dizendo que essas coisas são todas válidas. Estou dizendo que isso é coisa do moralista. É a coisa do moralista. É o moralista que fica de um lado, aquele que compreende que é salvo pela graça, que é somente pela graça, e depois ele acha que depois disso é moralismo. Eu fui alcançado pela graça e agora eu vou ser um cara certinho. Eu vou ser perfeitinho. Vou ser um cara irrepreensível. Eu não erro, eu sou um marido exemplar. Poxa, eu sou um pai maravilhoso. Pode perguntar para minha esposa lá. Minha esposa maravilhosa. Minha filha, os meus vizinhos. Eu sou um gentleman, sou um cara espetacular, um moralista, bom demais. Eu não peco, gente. Pode perguntar. Minha filha é um moralista. Não estou dizendo, não estou afirmando isso, não. Eu duvido que eu sou assim. Pode perguntar para minha esposa. Sou o contrário disso, né? O moralista, esse cara perfeito, maravilhoso. Eu queria ser essa pessoa perfeita assim, sabe? Mas é alcançado pela graça. Eu fui alcançado pela graça e agora é moralismo. Aquele aparato de regras morais que parece uma vida desconexa do Evangelho, dos feitos de Deus. Mas o equilíbrio, ele não é entre a vontade moral e a vontade divina. É entre santificação e justificação. Justificação e santificação. Você foi justificado, sim, dos seus pecados. Você está livre, sim. Jesus, ele morreu no seu lugar. Morreu no nosso lugar. Mas agora eu fui também santificado. E porque eu fui justificado, eu não vou continuar vivendo a vida que eu estava vivendo. Porque agora a vida que eu vivo no Senhor, assim, torna incompatível a vida que eu vivia antes. Então eu não posso ficar usando a minha liberdade para ser a pessoa que eu era antes. Eu não posso continuar nas mesmas práticas. Eu não posso ficar
submetendo a minha sexualidade, eu não posso ficar submetendo a maneira como eu edifico minha casa, minha família, como eu sou marido, como eu sou esposa, filho, às minhas vontades, à cultura, mas ao Senhor. Porque eu sou justificado, mas eu também sou santificado. Quando o Evangelho fala sobre aceitação, não é sobre aceitação de qualquer outra coisa que não seja a sua, a nossa de pecador. Eu aceito o Senhor que eu sou pecador. E quando Ele fala sobre negação, não é negação do outro, é negação de si mesmo. Eu nego a mim mesmo. Eu submeto quem eu sou ao Senhor, porque eu sou um pecador, e o pecado produziu, consequentemente, a ira de Deus. E isso aqui é muito importante, meus irmãos, que a ira de Deus, ela não é escatológica. A ira de Deus também é escatológica, mas a impressão que fica é que a ira de Deus, ela só é escatológica, que um dia vai ter o juízo final, e todo mundo tem medo desse fim, porque o Deus, o juiz, ele vai julgar o que eu faço, vai colocar numa balança, e você vai para o inferno, vai para o céu, igual nos filmes que tem, vai chamando teu nome, tua senha, vai passando a sua vida num filme, e aí vai ficando uma balança mais pesada, outra mais leve. Essa é a impressão que a gente tem. Para aqueles que estão no Senhor, o fim é a coisa mais esperada, que é a consumação, o fim e o início. O pecado produziu sim, mas a ira de Deus, ela não é só escatológica, como diz em Romanos no capítulo 1, que a ira de Deus, ela se revela dos céus contra toda impiedade. Toda impiedade. E eu quero, o que é que isso significa? É que às vezes a gente diz assim, a prática homoafetiva é um pecado que Deus vai julgar. Às vezes a gente diz isso, a gente é muito bom em dizer isso. Não, a prática já é a ira de Deus entregando o homem, a criação humana, as suas paixões infames. E a gente está dizendo sobre esse pecado. Esse pecado. Mas a gente poderia falar sobre muitos outros. É bom entender, meus irmãos, que a ira de Deus não é escatológica. Mas a ira de Deus, que acontece na queda do primeiro homem, da primeira mulher, coloca eu e você numa condição de pessoas entregues às suas próprias paixões. A gente gosta de fazer as coisas que está dentro de nós. A gente gosta de fazer. A gente gosta de pegar o nosso prazer e dizer, eu vou viver tudo isso aqui agora. Eu vou viver, eu estou submisso a isso. Ah, meus irmãos, a gente precisa fazer aquela oração, Senhor, não é eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu não vivo ela por mim mesmo, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Use a sua liberdade para viver a vontade de Deus. Use em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, seja lá o que for que você estiver fazendo. Paulo nos convida a viver uma espiritualidade de abnegação. Abnegação. Eu quero ir para a reflexão final aqui e fazer algumas perguntas assim para vocês. Refletir durante essa semana. Qual luta você tem lutado? É a sua ou a de Cristo? Qual a batalha que você tem vivido assim? Que tem gerado enfado, cansaço? Qual é o ambiente que você trava essas batalhas? Segunda pergunta que eu tenho é, você tem usado a sua liberdade para fazer o que você quer ou para fazer a vontade de Deus? Paulo diz que, livre de todos, eu fiz-me servo de todos, a fim de que muitos sejam salvos. Então, como é que você usa a sua liberdade? Para fazer a sua vontade ou a vontade de Deus? É uma ótima pergunta essa aqui. Você consegue pensar? É possível que você esteja confundindo suas paixões infames. Olha essa pergunta aqui, essa terceira pergunta. É possível que você esteja confundindo as suas paixões infames, ou seja, o homem entrega as suas próprias paixões, com liberdade e graça divina? Você está achando que satisfazer as suas vontades tem a ver com viver
na graça? É uma possibilidade, porque a gente pensa muita coisa boa, mas Paulo ele vai além. Ao invés de você fazer todas as coisas boas, abra inclusive mão de algumas coisas que são boas, a fim de que alguns sejam salvos, a fim de que muitos sejam salvos, mesmo algumas coisas que são boas. E última pergunta, como você tem percebido os efeitos do Evangelho na sua vida? Como é que você tem percebido aquilo que a mensagem de Cristo tem feito em você? Isso tem moldado sua vida? Você pode ficar em pé? Eu gostaria de orar por vocês.